Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está chegando na reta final aí do nosso curso, né? Eu deixei as duas aulas que eu julgo as aulas mais importantes para o final do curso. Uma delas é insuficiência respiratória aguda e a próxima vai ser uma aula que fala de emergências, né? Nessa aula de insuficiência respiratória aguda, eu vou deixar claro que a gente vai ver o manejo inicial das insuficiências na criança. A gente não vai ver a parte da sala de emergência. Eu acredito que quando a gente recebe uma criança que precisa de ir para a sala de emergência, é fácil de reconhecer. Mas quando a gente recebe as crianças no consultório do pronto-socorro, né, ali dentro do consultório, a gente olha para essas crianças e o meu objetivo com essa aula é que vocês não comam bola de não entender que aquilo ali é um quadro respiratório. Para mim, a parte mais importante dessa aula é a gente saber diferenciar as insuficiências respiratórias altas e baixas, tá? Porque isso vai determinar tratamento, vai determinar conduta nossa, vai determinar o que a gente vai mandar para casa. Então, o desdobramento dessa aula é falar sobre bronquiolite, asma e laringite, que eu julgo que são as afecções respiratórias que cursam com insuficiência e que mais chegam no pronto-socorro pediátrico. Então, a gente vai começar definindo insuficiência respiratória, né? Então, na definição, temos dois diferentes quadros clínicos, que é a angústia respiratória e a insuficiência respiratória. A angústia respiratória é uma condição clínica que se caracteriza por sinais e sintomas de padrão respiratório anormal, como elevação de frequência respiratória, então a taquipneia vai estar presente nas angústias, e aumento do esforço respiratório, por exemplo, né, retrações intercostais. Mas temos outras, tá? Insuficiência respiratória é a incapacidade dos pulmões em fornecer oxigênio suficiente ou remover o CO2, né, para atender as demandas metabólicas do organismo. Então, elas são diferentes, mas elas andam juntas, tá? Então, uma criança pode estar em insuficiência respiratória e angústia respiratória ao mesmo tempo, né? E aqui eu quero que vocês aprendam a reconhecer a angústia respiratória e qual que é o mecanismo da angústia respiratória de cada criança. No final, a gente vai fazer uns takes analisando vídeos de dois tipos de insuficiência respiratória para vocês prestarem bem atenção. Então, durante a aula pode ser que fique um pouco confuso, mas no final a gente vai fazer essa análise de vídeos aí juntos, ok? Então, eu coloquei aqui as causas de insuficiência respiratória prováveis, né, e possíveis. São muitas causas, né? São 2 slides cheios, como vocês podem ver, mas eu vou focar mais nas causas de insuficiência respiratória mais comuns, que, como eu disse, na minha opinião, né, são as causas de obstrução das vias aéreas superiores, principalmente a laringite, né? Existe também epiglotite, o corpo estranho, mas principalmente o corpo estranho eu vou focar na aula de emergências, tá? Outra causa importante é a asma brônquica e a bronquiolite. Tem também a pneumonia como causa comum. Mas a gente já teve uma aula para falar de pneumonia, então não é aqui que a gente vai resolver essa história da pneumonia. A gente já falou dela, né, como uma das causas de febre mais comum no pronto-socorro pediátrico. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que as crianças têm particularidades pediátricas que predispõem a insuficiência respiratória mais do que nos adultos, tá? Então, as crianças têm um maior metabolismo e maior consumo de O2, né? Os pequenos possuem uma língua grande, né, comparativamente falando a um adulto. Então, ela é próxima do palato mole e dificulta bastante a obstrução, facilita, aliás, bastante a obstrução das vias aéreas, tá? Tem uma ventilação colateral, então os canais de Lambert e poros de Kohn são pobremente desenvolvidos, favorecendo a formação de atelectasias, então é muito mais comum a gente ver a atelectasia nas crianças do que nos adultos, tá? O diafragma, ele é perpendicular ao tórax e caixa torácica, mais complacente, ocasionando incoordenação tóraco-abdominal no sono. É muito comum que as crianças
tenham queda de saturação no sono, mesmo sem nenhuma infecção respiratória. Tá? Então, é bastante comum. Eu lembro que quando eu estava na residência, na UTI, as crianças dormiam e muitas saturavam 89%, 90%, 92% no sono, tá? Sem estar fazendo nada respiratório. Então, tem muita criança que tem queda de saturação durante o sono e esse é um dos motivos, tá? A musculatura respiratória menos desenvolvida e a frequência respiratória mais elevada, então, né, a frequência respiratória da criança é mais elevada que a do adulto e a musculatura é menos desenvolvida. Então, isso também ajuda essa criança se predispor a uma insuficiência respiratória. Tem um pequeno diâmetro das vias aéreas com tendência à obstrução, então eu falo até com as mães que, né, o buraquinho do nariz é pitiquinho, as vias nasais, laringe, faringe, tudo isso é pequeno, muito pequeno. Então, quando uma criança pequena tem uma obstrução com secreção, isso é muito mais importante para essa criança do que para um adulto. Tirando que nós, adultos, a gente tem uma tosse eficaz, a gente tem, né, quando a gente vai colocar a secreção nasal para fora, só o nariz, a gente faz isso de forma mais eficaz. Então, principalmente aí os lactentes, né, os menores de 2 anos, têm essa dificuldade, 1, 2, 3 anos, e as crianças de meses têm bastante essa dificuldade. A partir dos 4 anos, o negócio começa a dar uma leve melhorada, mas ainda assim eles têm uma via aérea muito menor do que a nossa, né? Nossa, que eu digo de nós adultos. O tórax é em barril, diminuindo os movimentos compensatórios para aumentar o volume corrente, tá? E os pulmões têm menos elastina nas crianças pequenas, que ocasiona uma diminuição na propriedade de recolhimento elástico. Então, as crianças pequenas têm uma menor capacidade de comprimir o ar para o ar sair, né, do pulmão. Então, o pulmão se recolhe menos, com consequente diminuição na compacência pulmonar, que é exatamente isso, né? Tem outras características que favorecem essas crianças para insuficiência respiratória, mas eu usei aqui, né, peguei as mais comuns que a gente vê. Uma que não está aqui que eu queria falar, eu acho que não está aqui, é que chega uma idade que a criança tem uma largura do tórax igual à altura, né? E aí isso também é muito ruim, porque a criança não consegue ter uma força legal para poder expirar e inspirar, tá bom? Então, essas são as particularidades. É bom a gente ter isso em mente, entender que a criança não é um adulto pequeno, né? Ela tem uma anatomia própria, e essa anatomia própria da criança faz com que há uma predisposição à insuficiência respiratória. E aí a gente pode classificar essas insuficiências respiratórias de 3 formas, né? Pela fisiopatologia subjacente, pela duração e pela anatomia, né? Então, a fisiopatologia subjacente seria uma insuficiência respiratória com hipercapnia ou hipóxia. A duração seria uma aguda ou uma... Na verdade, tem 3 classificações para duração. Aguda, crônica e uma crônica agudizada, tá? E na anatomia seria alta ou baixa, né? Que seria de aparelho respiratório alto ou baixo. Nessa aula eu vou focar na classificação anatômica, porque eu acredito que seja a classificação que mais ajuda a gente a dar suporte para essas crianças ali no momento do atendimento do pronto-socorro. Como objetivo dessa aula é ajudar, né, mais na prática, vocês, as outras 2 classificações são classificações que você pode ler no livro, que você pode estudar, né, e que não vão te dar os macetes práticos que a gente está procurando aqui nessa aula, né, que é o nosso objetivo aqui no PSZ. Então, a avaliação inicial da criança, ela tem que ser feita, né, com a história clínica, então uma anamnese bem feita, né, como eu já disse em outras aulas, destrinchando bem o que os pais falam. Então, quando começou, se foi súbito, se foi uma coisa que foi piorando, né, se foi depois de alguma coisa específica, depois de exercício físico, se a criança estava gripada e foi piorando, e depois os pais perceberam que essa criança estava cansada.
né? Na anamnese é muito importante a gente fazer um histórico familiar, principalmente pensando em asma. Se for uma criança muito pequena com laringite, a gente tem que perguntar qual foi a história do parto, se essa criança ficou entubada quando ela nasceu, né? E se for uma laringite de repetição, por exemplo, um quadro de laringite de repetição, pode ser uma traqueomalácia, né, que é anatômica daquela criança. Então, toda vez que essa criança fizer um quadro respiratório, ela vai apresentar aí essa tosse ladrante que a gente fala, né, que é aquela tosse de cachorro, de latido de cachorro. Então, a anamnese é sempre, sempre, sempre muito importante. Eu friso isso em todas as aulas e nessa aula não seria diferente. Fazer uma anamnese muito bem feita, tá? Então, avaliar a frequência respiratória. Muitas vezes, eu avalio a frequência respiratória da criança no colo da mãe. Eu falo para, né, a gente está ali conversando inicialmente, eu falo para a mãe sentar com a criança no colo, né, ali na mesa mesmo, antes de levar para a maca para fazer a avaliação, e peço para a mãe levantar a blusa da criança e eu conto a frequência respiratória ali. Porque no momento que a gente manipula a criança, muda muito a frequência respiratória. A criança pode ficar agitada, pode ficar irritada, nervosa, ansiosa, chorar. E aí você perdeu a sua oportunidade de fazer a frequência respiratória daquela criança, tá? Então, frequência respiratória e ausculta, principalmente em crianças menores de 2 anos, é muito importante que a gente tente fazer com a criança mais calma possível, tá? Um bom macete é você sempre começar o exame físico da criança pela frequência respiratória e depois pela ausculta. Porque é quando essa criança está quieta, quando você consegue manter ela no colo da mãe ainda, né? Então, a partir do momento que você começar a manipular essa criança, a dificuldade vai começar a aparecer. E aí pode ser que tudo mude porque você está manipulando essa criança, tá? Então, tentar ali no colo da mãe mesmo, chegou, sentou na sua frente para poder falar da queixa, você vai olhar e vai avaliar essa criança, vai fazer uma inspeção mesmo, né? De longe, pede para a mãe levantar a blusa, levantar a camiseta, já olha, já repara se tem algum tipo de esforço respiratório, né, na parte do tórax, já conta a frequência respiratória. Antes de colocar na maca, faz a ausculta no colo da mãe para a criança ficar mais calma, né? E você vai avaliar também nessa hora o esforço respiratório, tá? O objetivo dessa avaliação inicial é a gente diferenciar se é, né, uma insuficiência respiratória de origem alta ou baixa. E eu vou falar mais para frente de sinais que podem elucidar para a gente no exame físico, né, no exame clínico, que é uma obstrução alta ou uma obstrução baixa, tá? Então, na inspeção, esses são os tipos de esforço respiratório que a gente acha nas crianças, que são os que a gente vê no dia a dia, né? O batimento de asa do nariz, retração torácica subcostal, retração torácica subesternal e retração intercostal, retração supraclavicular, não é tão comum da gente ver, retração supraesternal, retração external, o balançar da cabeça, que a gente fala que é o balancinho, e a respiração abdominal, tá? Então, os sinais indicativos de maior gravidade são a retração supraclavicular, retração supraesternal, retração external, o balancinho e a respiração abdominal, né? Essa tabela eu achei muito legal, porque ela, se você for ter assim, uma tabela no seu celular, né, na sua bolsa de plantão, que eu, por exemplo, tenho uma cartilha impressa com tudo juntinho, eu gosto de deixar na minha bolsa de plantão. Se você tiver que ter uma tabela de toda essa aula que eu estou dando aqui, essa é uma tabela muito legal de ter, tá? As outras também são importantes, mas essa é bem importante. Por quê? Porque nessa tabela fala exatamente qual que é o tipo de esforço respiratório, né? Qual é a descrição do esforço respiratório, caso você tenha dúvida, e qual a idade mais comum e quais são as respirações por minuto que essa faixa etária, né, deveria ter de forma fisiológica. Então, acima disso, né, essa criança poderia apresentar esses sinais e sintomas. Então, o batimento da asa do nariz é o alargamento das narinas em cada movimento inspiratório, né? A criança inspira e alarga o nariz. A retração subcostal é uma retração do abdômen imediatamente abaixo do grêmio costal.
No final a gente vai ver os vídeos e aí eu vou mostrar algumas dessas que aparecem nos vídeos, tá? A retração torácica subesternal e retração intercostal é a retração do abdômen abaixo do externo, né? Entre as costelas. A retração supraclavicular é retração no pescoço, imediatamente acima da clavícula, tá? Que seria acima da clavícula. Retração supraesternal é imediatamente acima do externo, que seria também, né, a retração de fúrcula, que a gente vê muito como retração de fúrcula. A retração external é do externo em direção à coluna vertebral. Essa é bem mais difícil da gente vê em crianças bem maiores, tá? O balançar da cabeça, que é a elevação do queixo e extensão do pescoço na inspiração. Então, a criança inspira, eleva o queixo e estende o pescoço, porque ela está fazendo força para inspirar, né? Faz esse movimento. E a respiração abdominal, retração do tórax e expansão do abdômen na inspiração. Expansão do tórax e retração do abdômen na expiração, tá? Cada um tem a sua idade mais comum e aqui tem as respirações por minuto na lateral. Eu vou voltar, acho que tem outro quadro para eu falar das respirações por minuto por idade. E aqui a gente está falando de ausculta, né? É uma associação entre o som respiratório anormal e o local de comprometimento respiratório. Então, é muito importante que a gente saiba o que são estridores, roncos, grunhidos, gargarejos, sibilos, estertores e crepitações, né? Então, o que cada um significa para a gente, mais ou menos? O estridor e roncos, né? Obstrução de via aérea superior, que é extratorácica. O grunhido, que é um gemido expiratório, uma doença de tecido pulmonar, poderia ser uma pneumonia, por exemplo. O gargarejo, obstrução de via aérea superior por secreções, né? E os sibilos, obstrução de via aérea inferior intratorácica. E os estertores, crepitações, doença do tecido pulmonar, assim como o grunhido, né? Seria uma pneumonia, por exemplo, tá? E a ausculta, ainda, a gente vai olhar aqui os sinais relacionados aos tipos sindrômicos de problemas respiratórios, tá? Então, obstrução na via aérea superior, que é o que eu quero que vocês aprendam a diferenciar. Obstrução de via aérea superior, de obstrução de via aérea inferior, doença do tecido pulmonar e um controle da respiração anormal. Esse controle da respiração anormal a gente vai ver muito menos em pronto-socorro. Por isso que eu não estou focando muito nele nessa aula, tá? Mas a obstrução de via aérea superior e inferior, no começo, a gente confunde muito, porque parece que insuficiência respiratória é tudo igual. Você olha para a criança, ela está igual um peixe fora d'água, você não sabe de onde vem, né? Então, com a experiência e com o tempo, a gente vai conseguindo bater o olho na criança e já identifica mais ou menos o que ela tem. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa aula. Que vocês peguem esse bater o olho na criança e já tenham alguma noção de onde está vindo essa obstrução de via aérea. Então, a obstrução de via aérea superior, ela é caracterizada por esforço inspiratório aumentado, tá? Então, a criança faz muito mais força para inspirar, para puxar o ar, do que para expirar. Rouquidão ou tosse de cachorro, que é a tosse ladrante que a gente fala, né? Muitas vezes com a criança com quadro gripal, quadro respiratório gripal, e aí essa criança com quadro respiratório gripal, ela tem rouquidão associada. Então, muitas vezes a rouquidão, a mãe muitas vezes associa isso porque ele chorou muito, porque ele brincou muito, gritou, mas a maior parte das vezes não é, tá? É um sinal clínico mesmo. O estridor, ligeiramente inspiratório, geralmente inspiratório, mas pode ser bifásico, né? Com roncos e gargarejos, tá? A elevação inadequada do tórax, então essa criança, ela tem muita dificuldade para puxar o ar, né? Então, ela costuma fazer força com o tórax. Ela puxa e faz uma força com o tórax diferenciada, tá? E entrada insuficiente de ar à ausculta. Você ausculta e você percebe que vai ter um murmúrio reduzido, porque está entrando menos alto que deveria estar entrando, tá bom? A obstrução de via aérea inferior, o esforço expiratório aumentado, então é o contrário da obstrução superior. O esforço para soltar o ar é inadequado. Ele é muito aumentado. Então, a criança puxa o ar bem e você vê uma dificuldade para soltar o ar. A fase expiratória é mais prolongada, porque a criança está com dificuldade,
de soltar o ar. Então, muitas vezes a criança não tem ainda um esforço respiratório importante, mas tem um tempo respiratório prolongado, tá? Sibilos comumente são expiratórios, mas eles podem ser ins e ex. Se chegar uma criança asmática ou com uma bronquiolite, com um pulmão muito fechado, esse sibilo pode ser bifásico, tá? Na doença do tecido pulmonar, então, um gemido expiratório, crepitações, né, principalmente nas bases aí, redução de murmúrio vesicular e hipoxemia, podendo ser refratária ao oxigênio suplementar. Controle da respiração anormal, então frequência respiratória irregular, taquipneia alternando com bradipneia, esforço respiratório variável, respiração superficial e apneia central, apneia sem esforço respiratório, tá? Então, seria a parte com controle de respiração anormal. E aí a gente vai falar também do que a gente pode usar para nos ajudar com o diagnóstico do que a gente, né, com a identificação e com o diagnóstico desse paciente que está na nossa frente. Então, assim, o raio-x de tórax é importante para depois que esse paciente sai da sua avaliação, para você identificar, caso você tenha dúvida, não são todos os pacientes que precisam de raio-x de tórax, mas caso você tenha dúvida, para você identificar qual a causa daquela insuficiência respiratória. Então, ele pode auxiliar na confirmação dos achados clínicos e de uma pneumonia, né? Atelectasia, derrame pleural, avaliar a complicação das intervenções dos procedimentos, como, por exemplo, um pneumotórax, tá? O raio-x é muito útil, mas ele não é essencial para você dar o diagnóstico daquela criança. Apesar de que é muito difícil você avaliar uma criança com insuficiência respiratória no pronto-socorro ou com uma angústia respiratória e não pedir um raio-x, tá? Então, se for uma criança previamente asmática, conhecida, né, que a mãe já chega lá falando, não, doutor, tá com asma, eu já sei que tá descompensado, tá com crise, talvez não seja necessário pedir raio-x, tá? Porque a gente pode evitar irradiar tanto essas crianças. Mas, quando é uma criança com um primeiro episódio, por exemplo, é muito difícil que ela saia sem um raio-x, tá? E uma coisa que ajuda muito a gente é a oximetria de pulso, né? Que ela é feita por meio de um dispositivo que permite a estimativa da saturação de O2 na hemoglobina do sangue arterial de forma simples, não invasiva e é fidedigno, né? Então, os valores de saturação maior que 94, quando mensurados em pacientes em ar ambiente, geralmente indicam oxigenação adequada, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a oferta de oxigênio e sobre os dispositivos de oferta de oxigênio. Essa parte da aula é uma coisa que eu queria que alguém tivesse me falado antes de eu entrar na residência, quando eu saí da faculdade, quando eu estava no internato, enfim. Porque é uma coisa que a gente fala pouco. Como que a gente usa os nossos dispositivos para oferta de oxigênio e, principalmente na pediatria, em que momento que você vai colocar cada coisa no seu paciente, tá? Então, eu julgo essa parte da aula super importante, é uma coisa que vocês não vão ver em qualquer lugar. Na maior parte das vezes, os professores nas faculdades, eles apresentam para a gente os dispositivos, mas não falam muito sobre o uso do dispositivo em si, né? É uma coisa, é um pouco de experiência, mas acho que dá para a gente facilitar um pouco esse início aí na pediatria, falando sobre o que a gente coloca em cada situação, tá? Então, a oferta de oxigênio, a oferta e a demanda de oxigênio, eles estão comprometidos em qualquer situação de enfermidade grave. Então, insuficiência respiratória, choque ou trauma, tá? Portanto, nessas situações, deve-se sempre fornecer oxigênio após a permeabilização das vias aéreas. E quando se administra oxigênio numa criança consciente, né, muitas vezes essa criança pode se agitar. Por quê? Porque o dispositivo pode incomodar, principalmente quando é uma criança pequena, tá? Às vezes a gente tenta colocar um catéter que é o mais adequado para aquela criança naquele momento, e a criança fica muito agitada, nervosa, irritada, quer tirar o catéter de qualquer jeito, começa a chorar. Aí a gente tenta colocar a criança numa posição confortável, no colo dos pais, ou então com os pais perto, para ver se a criança acalma. E, às vezes, quando não acontece, a gente precisa trocar o dispositivo, tá? Eu vou falar, o último dispositivo que eu vou falar aqui é a máscara de Venturi, que, para mim, assim, é um dos melhores dispositivos que a gente tem para fazer esse manejo, porque a gente consegue controlar qual que é a FIDO2 que a gente está dando para esse paciente, pelos dispositivos pequenininhos dela, que eu vou explicar lá no final. E muitas vezes ela é uma
opção em relação ao catéter, por exemplo, né? Que a máscara seria muito, o catéter não está funcionando para aquele paciente, então você pega uma Venturi e põe uma FIDIA-2 menor na sua Venturi, para poder tentar deixar esse mini paciente confortável, tá? Então, se ocorrer, né, deve-se colocar a criança em posição confortável junto aos pais, ou eventualmente trocar a técnica de fornecimento de oxigênio, que foi o que eu falei. E se as vias aéreas estiverem pérvias e a ventilação espontânea for efetiva, pode-se administrar oxigênio por meio de numerosos dispositivos. A escolha do sistema de oferta de O2 é determinada pelo estado clínico da criança e pela concentração desejada de oxigênio, tá bom? Então, se você quer, né, dar um FIDIA-2 menor, um FIDIA-2 maior, a gente precisa pensar em qual dispositivo que a gente quer usar. Então, vamos lá. Falando dos dispositivos agora, né? A gente divide os dispositivos em sistemas de baixo fluxo e sistemas de alto fluxo, tá? Os sistemas de baixo fluxo é a máscara simples de oxigênio, tem uma foto aí do lado da máscara simples, tá? Então, ela tem um fluxo de oxigênio de 6 a 10 litros por minuto e forma na SI mais ou menos de 35 a 60% de oxigênio, tá? Devido à entrada de ar pelos orifícios laterais de escape. Então, né, tem abertura de exalação. A concentração ela será reduzida se a necessidade de fluxo inspiratório for alta, a máscara estiver solta ou o fluxo fornecido for muito baixo. Então, tem que estar a 6 ou 10 litros por minuto. Máscara de O2 a 2 litros por minuto não faz diferença, né? A gente vai dizer que a gente não usa? Não, a gente pode usar uma vez ou outra, principalmente pensando que a criança não é um mini adulto e que a criança pode ficar muito irritada com catéter. Mas você tem que saber que quando a gente faz isso, a gente não sabe quantos por cento de oxigênio a gente está oferecendo para aquela criança, tá? Mas dizer que eu nunca fiz é mentira. Ainda no sistema de baixo fluxo, a gente fala de cânula ou catéter nasal, tá? A gente tem que lembrar que se a gente colocar, né, um fluxo maior do que 4 litros por minuto, 5 até, aquele fluxo de oxigênio, né, aquele fluxo de ar começa a irritar a narina da criança. A criança começa a ficar muito nervosa, começa a ficar brava, né, e resseca também essa região do nariz. Então, esse dispositivo ele é adequado para as crianças que requerem baixas concentrações de oxigênio suplementar. Então, uma criança que está desmamando oxigênio, uma criança que chegou e que está com uma insuficiência respiratória, mas uma insuficiência respiratória moderada para leve, né? Por exemplo, uma criança com uma bronquiolite, mas que está bem, brincando, tranquila, mas ainda assim tem um pouquinho de insuficiência respiratória. Uma criança asmática, mas que não está em exacerbação grave da asma, né? Que ela é asmática, mas ela está mais tranquila. Você consegue colocar, principalmente nessa criança asmática, tá? Você consegue colocar o catéter de oxigênio, porque a criança conhecidamente asmática geralmente responde muito bem a beta-2, né? E aí a gente consegue colocar o catéter só enquanto a gente vai fazendo aí as bombinhas nessa criança, tá bom? Então, é um dispositivo adequado para as crianças que requerem baixas concentrações de oxigênio suplementar. A concentração de oxigênio fornecida depende da frequência respiratória, do esforço e do tamanho do corpo, né? Quanto menor a criança, maior a quantidade de oxigênio fornecida relativa ao fluxo, tá? A concentração de oxigênio também depende de outros fatores, como resistência nasal e de orofaringe, tá? Então, também se tiver com o nariz super congestionado, você não vai conseguir dar para essa criança a quantidade suficiente de oxigênio, o volume corrente, o fluxo inspiratório e o tamanho da nasofaringe, né? E, como eu disse, o fluxo máximo é 4 litros por minuto. Fluxos maiores podem provocar irritação na nasofaringe dessa criança. A criança fica irritada, fica nervosa, começa a arder e aí a criança começa a chorar e acaba piorando, às vezes, né, o quadro respiratório. Sistemas de alto fluxo, né? A tenda facial, a gente não usa praticamente em pediatria, tá? Eu não vejo ser usada, eu não tenho costume de usar, mas ela existe. Então, por isso que eu coloquei ela aqui. É um compartimento plástico flexível que pode ser mais tolerado do que a máscara facial. É muito difícil eu ver usar a tenda facial em crianças, tá? Mesmo com altos fluxos de oxigênio, as concentrações de oxigênio, porém, não ultrapassam 40%, porque como a gente pode ver aqui, é um dispositivo completamente aberto, né? Então, vai estar entrando o oxigênio ali, mas vai estar tudo misturado, tá? Uma das vantagens dessa tenda é que ela permite o acesso à aspiração de vias aéreas sem interrupção do fluxo, tá bom?
Aqui eu coloquei o capacete ou capuz de oxigênio, né? Que é no Rio chama muito de hood, né? São Paulo chama mais de capuz. Então, coloca bastante nas crianças pequenas, tá? Os lactentes abaixo de 1 ano. Você coloca ali para a criança ficar menos irritada com a presença de máscara ou catéter, tá? E ele é muito legal porque você consegue controlar a concentração do gás inspirado, a temperatura e a umidade. Né, os fluxos de O2 são de 10 a 15 litros por minuto e fornecem de 80 a 90% de concentração de oxigênio. Eles fornecem até 80 a 90% de concentração de oxigênio, tá? Dá pra gente fornecer muito menos e fazer desmame neles mesmos. Geralmente eles têm 2 entradas, né? Uma entrada para oxigênio e uma entrada para ar comprimido. E aí tem, né, no invólucro de plástico ali, ou no manual que vem junto, quantos litros tem ali dentro daquele invólucro, né, daquele recipiente, e aí você consegue ir controlando a quantidade de O2 que você fornece, né, por quantos litros ali você coloca de cada coisa. Então, né, se você quiser 100%, por exemplo, você coloca só o oxigênio. Se você quiser 80%, você vai colocar um pouquinho de oxigênio, um pouquinho de ar comprimido. E essa concentração, ela é controlada aí, né? Você vai fazer uma regra de 3. Quantos litros você tem que colocar de cada coisa para poder controlar aí quanto de O2 que você está dando para o seu paciente, tá? Ainda no sistema de alto fluxo, a gente tem a tenda de oxigênio. A tenda, ela é muito parecida com o capuz ou ruge, só que ela é usada em crianças menores. Ela envolve toda a parte superior do corpo da criança. A diferença dela para o capuz é que o capuz envolve só a parte da cabeça, né? Fica a parte de ombro para baixo, para fora. Então, o capuz ficaria na cervical. E a tenda pega até metade do corpo da criança, tá? Então, mesmo com fluxos de O2 elevados, acima de 10 litros por minuto, ela só consegue fornecer 50% de concentração de oxigênio, pois há uma entrada de ar pela abertura da tenda, né? Também tem a desvantagem de limitar o acesso ao tórax do paciente e, se utilizar umidificação, a névoa produzida pode impedir a observação do paciente. Eu nunca vi isso acontecer nos usos de tenda, tá? Da névoa impedir, mas deve ter a ver com o clima do local, né? Com a climatização do hospital, do pronto-atendimento, enfim. Aí eu não tenho como dizer. Mas é muito útil para os bebês muito pequenos. Então, bebê lactente de 5, 4 meses, né? Colocar eles ali dentro é muito bom. Só é difícil tanto, tá? O capacete ou capuz, quanto a tenda de oxigênio, é muito difícil as mães deixarem as crianças dentro desses dispositivos, tá? Porque a criança no início reclama, chora, acha ruim, e aí as mães ficam abrindo e tirando a criança dali de dentro. Aí é realmente complicado. Mas quando é uma mãe que consegue deixar a criança ali, consegue ir manejando, eles têm uma ação muito boa. Principalmente a gente usa esses dois aqui na bronquiolite. A máscara com reinalação parcial, né, consiste em uma máscara com bolsa de reservatório, com fluxo de oxigênio de 10 a 12 litros por minuto, fornece concentração inspirada de 50 a 60% de oxigênio, pois durante a exalação, uma parte do ar exalado penetra na bolsa reservatório, misturando-se com oxigênio, tá? E a máscara não reinalante, que consiste em uma máscara com bolsa reservatório e 2 válvulas. Uma válvula incorporada em um ou ambos dos orifícios de exalação para evitar a entrada de ar ambiente durante a inspiração. Então, quando a criança, né, ou o paciente inspira, essa válvula fecha. Quando ele expira, a válvula abre, tá? E a outra válvula localiza-se entre a bolsa reservatório e a máscara para evitar o fluxo de ar exalado para dentro do reservatório, tá bom? Assim, uma fração inspirada de oxigênio de 95% a 100% pode ser atingida com taxa de defluxo de O2 de 10, 15 litros por minuto e uso de máscara facial bem acoplada à face do paciente. Então, a máscara não pode estar toda amassada, não pode estar toda aberta, não pode ter espaço entrando, né? A maior dificuldade que a gente tem nos serviços de saúde é encontrar uma máscara não reinalante que tenha todas as válvulas, tá?
Uma vez eu perguntei para a enfermagem, né, por que isso acontece. Elas dizem que quando manda para limpar, né, para fazer a limpeza dos dispositivos, a máquina que faz a limpeza, que fica quente, muitas vezes sai, né, as válvulas, aí ela deixa de ser uma máscara não reinalante. Aqui, diferença entre a máscara de reinalação parcial e a máscara não reinalante, tá? A máscara de reinalação parcial não tem as duas válvulas, tá? E não tem válvula aqui no reservatório também. E a máscara não reinalante tem as válvulas laterais que impedem, né, o paciente de puxar o ar externo. Ele puxa só o ar do que está sendo fornecido para ele na bolsa. E quando ele expira, essa válvula, né, que está em cima da bolsa impede que o ar que o paciente soltou, né, entre de volta na bolsa e ele sai pelas ventosas laterais que abrem assim que ele expira, tá? Então é um sistema muito legal, mas é muito difícil da gente encontrar, principalmente em pronto-socorros e UPA, PA, que são mais simples, a gente encontrar essa máscara não reinalante com as válvulas direitinho, tá? Então acaba que você solicita a máscara não reinalante e, na verdade, aquela criança, né, aquele paciente está fazendo uso de uma máscara de reinalação parcial. E ainda no sistema de alto fluxo, vou falar do dispositivo que eu gosto muito, 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 que é a máscara de Venturi, tá? Que é um sistema capaz de fornecer concentrações baixas e moderadas de oxigênio inspirado, que é de 25% a 50%, né? Tem um dispositivo na máscara que cria uma pressão subatmosférica e permite a entrada de uma quantidade específica de ar ambiente junto com O2. Devem ser utilizados os dispositivos adequados e os fluxos de oxigênio indicados de acordo com a concentração de oxigênio desejada. Então, essa máscara na lateral, ela tem como se fosse essa traqueia, e lá embaixo dessa traqueia a gente acopla cada um desses pininhos que estão aí, né? Cada um desses pininhos, ele tem uma entrada de ar para o ar externo e um buraquinho de um tamanho diferente para que o oxigênio fornecido entre ali. Então, ele faz uma mistura desses dois, né, em quantidades corretas, e aí o paciente recebe exatamente a concentração de oxigênio que você gostaria que ele recebesse. Qual o problema da máscara de Venturi? Muitas vezes não tem nos lugares, ou tem, e a enfermagem não sabe que tem, tá? Então, você tem que pedir essa máscara, tem que pedir, tem que falar para usar, tem que dizer que você quer que use. Não é muito comum da enfermagem pegar essa máscara. Quando você pede máscara, ela já vai direto para máscara não reinalante ou máscara de reinalação parcial, enfim, ou máscara comum, tá? Então, esse dispositivo eu gosto muito porque foi como eu disse, né? A gente consegue fazer concentrações baixas e moderadas de oxigênio inspirado. Então, um paciente que não aceita catéter, né, que está com um esforço respiratório leve, que não está aceitando catéter, esse paciente se beneficia muito da máscara de Venturi. E aí você pede para colocar uma máscara de Venturi com um fluxo, né, com uma porcentagem de oxigênio de 40%, por exemplo, e vê que o paciente está saturando 100%, você vai desmamando ele, vai pedindo para trocar esse pininho de baixo, né? E ele vai sendo desmamado aos poucos sem precisar usar o catéter. E muitas vezes incomoda muito as crianças pequenas e até as maiorzinhas, tá? De 4, 5 anos, eles ficam muito incomodados, muito nervosos com catéter às vezes. Então, é um dispositivo que eu uso muito e que eu gosto muito, sou muito fã, tá? E toda vez que vocês prescreverem esse dispositivo, tem que lembrar para a equipe de enfermagem, ter certeza que é uma equipe de enfermagem bem treinada, que sabe utilizar o dispositivo, porque em cada pininho desses tem escrito quantos litros você tem que colocar de oxigênio e qual a porcentagem, né, de O2 fornecida que você vai estar oferecendo para cada pininho daquele. Então, não adianta você pegar um pininho desse que manda você colocar 6 litros por minuto e colocar 3 litros por minuto. Não vai resolver, você não vai estar dando aí a concentração de oxigênio que você espera que você esteja dando, tá? Então, tem que ficar ligado nisso, tem que saber se a enfermagem sabe usar o dispositivo, tem que checar, né? Quando eu prescrevo, quando eu vou lá reavaliar o paciente, eu vou lá, checo, olho, pergunto qual pino que foi usado, olho embaixo, olho onde que está, quantos litros de O2 estão sendo fornecidos, para que esteja sendo feito exatamente o que eu gostaria que fosse feito, tá? O que eu me programei. E uma vantagem dela é que ela dá uma
uma porcentagem baixa de oxigênio, porém, né, com um alto fluxo de ar, tá? Que é muito importante, muitas vezes, para as nossas... para os casos de insuficiência respiratória por obstrução baixa, principalmente. Obstrução alta não faz tanta diferença, mas obstrução baixa, principalmente você quer que o paciente abra aquele pulmão de qualquer jeito. Então, dar um sistema de alto fluxo já ajuda bastante, tá bom? E aí, eu coloquei aqui uma tabela, tá? Que é uma tabela super legal também. Então, os dispositivos utilizados para a oferta de oxigênio. Então, os dispositivos cânula nasal, máscara simples, máscara com reinalação parcial, máscara com reinalação, sem reinalação, desculpa, e o sistema de alto fluxo embaixo, tá? Então, os dispositivos, a cânula nasal, por exemplo, oferece aí, né, uma FiO2 de 25% a 40%, né, e os fluxos de oxigênio de 1 a 4 litros por minuto, a máscara simples 35 a 50, com 6 a 10 litros por minuto, máscara com reinalação parcial de 50 a 60% de FiO2, de 10 a 12 litros por minuto, e uma máscara sem reinalação até 95%, tá? Máscara não reinalante, que foi o que eu falei que é raro da gente achar nos lugares, porque é raro elas terem as duas válvulas, tá bom? Então, de 10 a 15 litros por minuto. Os sistemas de alto fluxo, né? A máscara de Venturi com o capacete e o capacete de oxigênio Rude, tá? A máscara de Venturi 25 a 60%, de 12 a 15 litros por minuto, e capacete de oxigênio Rude de 25 a 90%, de 10 a 15 litros por minuto, tá? E umidificar o oxigênio ofertado quando possível para evitar ressecamento das secreções em vias aéreas. É sempre mais confortável para o paciente o oxigênio ser umidificado. Mas na maior parte das vezes, na maior parte dos lugares, isso já acontece mesmo, tá? Então, é bem importante essa tabelinha que é bem legal para a gente entender. Então, assim, só para dar uma exemplificação, né? Se chega um paciente asmático com uma insuficiência respiratória moderada, né? Bastante insuficiência respiratória, que você precisa levar ele para a sala de emergência, você nunca vai colocar uma cânula nasal nesse paciente, tá? Você vai colocar uma máscara não reinalatória ou uma máscara de Venturi, né? Você nunca vai passar e colocar simplesmente uma cânula nasal nesse paciente. Por mais que ele esteja saturando aí, conseguindo compensar 97, 98%, porque você quer alto fluxo, tá? A gente vai falar um pouco mais disso no desdobramento dessa aula, nas próximas partes, né, que eu vou falar especificamente de asma, bronquiolite e laringite, mas é uma coisa que a gente precisa ter em mente. O perfil do paciente fala muito sobre qual dispositivo que a gente vai usar naquele paciente. Então, se for um paciente que está muito tranquilo, com pouca insuficiência respiratória, né, com sinais muito, muito pequenos de insuficiência respiratória, um cateter já resolve, né? Agora, se for um paciente que vai direto para a sala de emergência, você nunca vai começar só com cateter. Então, paciente saturando 80%, 89%, você não vai começar só com cateter. Se ele estiver saturando bem, mas tiver com insuficiência respiratória muito importante, você também não vai começar só com cateter, tá bom? E lembrar sempre que pediatria, né, que a criança não é um adulto pequeno, que a criança ela vai sim se incomodar com os dispositivos que você colocar, né, para ofertar de oxigênio, e que a gente tem que entender que muitas vezes não adianta ficar brigando, né, com aquele dispositivo. A gente tem que mesmo trocar o dispositivo para se adequar aí ao conforto daquela criança. Porque quanto mais a criança chora, quanto mais agitada a criança fica, muitas vezes pior para o quadro respiratório dela. E tratamento do comprometimento respiratório, eu coloquei aqui uma parte do tratamento, tá? Eu não vou falar tudo, mas só para deixar claro que, né, a criança vai chegar, você vai avaliar essa criança, quando você perceber a angústia respiratória, você vai colocar essa criança numa posição de conforto, né, vai identificar se ela tem muita secreção, então vai respirar as vias aéreas se for necessário, vai colocar um oxigênio suplementar nas concentrações suficientes para manter uma saturação de O2 94%, lembrando que não é para a criança ficar com 100% de saturação de O2 o tempo todo. Se estiver acontecendo, a gente tem que reduzir a FiO2 que a gente está fornecendo para essa criança, tá? E a terapia específica baseada na causa provável. A gente vai tentar identificar se é uma insuficiência respiratória com origem, né, de baixa ou alta,
para a gente poder tomar as nossas atitudes. E você tem outras origens também, mas o que mais chega para a gente disparado em pronto-socorro são as insuficiências respiratórias de origem alta e baixa, tá? As insuficiências respiratórias de origem metabólica, neurológica, elas podem acontecer? Podem, mas é uma porcentagem muito mais baixa de paciente que chega com esse tipo de insuficiência respiratória do que os pacientes com insuficiência respiratória de origem alta e baixa, tá? E aqui tá falando que se tiver insuficiência respiratória, né, posição de conforto ou abertura de via aérea se for necessário, aspiração das vias aéreas se for necessário, oxigênio suplementar, novamente, avaliação da necessidade de suporte à ventilação não invasivo ou ventilação assistida com bolsa máscara invasivo, terapia específica baseada na causa provável, tá? Essa segunda parte aí do nosso quadrinho já tá entrando aí na nossa aula, na nossa próxima aula, que vai ser a aula de emergências. Então, daqui para frente, eu não vou falar mais, tá bom? Bem, como eu falei no início da aula, agora a gente vai analisar 2 vídeos juntos, tá? Onde o que eu quero que vocês prestem atenção é nos sons que essas crianças estão fazendo e no movimento que essas crianças fazem para a gente conseguir identificar a insuficiência respiratória dessas crianças de uma forma mais fácil. Então, o meu objetivo aqui é que vocês batam o olho nessas crianças e já mais ou menos saibam, né, qual é a origem da insuficiência respiratória. Dando um exemplo meu, né, às vezes eu tô no pronto-socorro atendendo e tem uma criança na triagem e eu tô ouvindo a tosse lá de dentro do consultório. E é uma tosse ladrante, é uma criança com um estridor. E eu já ouvi lá de fora, né? Então, quando a criança entra, eu já mais ou menos sei o que a criança tem, tá? Quando a mãe ou o pai começa a falar, eu já vou tentando casar com a história aí, né, de uma insuficiência respiratória de origem alta, tá? Aí esse é um vídeo, né, do bebê com estridor laríngeo. Ignorem a pessoa falando ao fundo, tá? Mas foquem bastante nesse barulho que esse bebê tá fazendo. Eu vou aumentar um pouquinho só para vocês ouvirem o barulho, tá? Vou colocar de novo e vou aumentar um pouquinho o som. Ó. Esse barulhinho no final é o estridor laríngeo, tá? Esse segundo vídeo que eu vou mostrar, a maior parte dos vídeos tem uma resolução bem ruim, tá? Então, assim, a gente vai ter que se esforçar um pouquinho para olhar, mas eu vou guiando vocês aqui. Ó, reparem que a criança, ó, tem um barulhinho no final, que é um sibilo, tá? Tipo um miadinho de gato no final. Conseguem reparar? Essa outra criança é mais fácil ainda de ver, tá? Ó, aqui a gente tem, ó, as costelas da criança estão com uma retração, tá? Ó. Conseguem ver? Tempo expiratório prolongado, retração subcostal, intercostal, tá? Eu vou voltar e vou colocar o vídeo na velocidade normal para vocês verem, porque é rápido mesmo na vida real, tá? Aqui é devagar, porque eu tô colocando, né, pra gente conseguir analisar juntos, tá? Mas olha como é. Eu vou aumentar um pouquinho o volume, e aí vocês vão ver como que é rápido e qual é o som que eles fazem no final, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume logo, senão eu me perco. Pronto, aumenta só um pouquinho e vamos. Ó. O som do sibilo expiratório, bem importante, retração intercostal, retração subesternal, e essa aqui, ó, tempo expiratório prolongado, retração de musculatura subcostal, dá pra gente ver bem direitinho nessa aqui, tá? Então, eu queria mostrar pra vocês esses 2 vídeos, que são vídeos que fazem a gente entender quando uma criança tá com um quadro, né, intercostal, um quadro de obstrução alta, obstrução baixa,
tá? E bater o olho na criança e já olhar. Então, naquele primeiro vídeo, aquele barulho, né, no final da inspiração, né? A criança faz aquele barulho de estridor, um barulho bem feio, às vezes é alto, às vezes é baixo, mas a gente consegue perceber, principalmente se a criança estiver chorando, tá? E na doença obstrutiva baixa, né, que é pulmonar, a gente consegue perceber o sibilo, que na maior parte das vezes é expiratório, mas também pode ser inspiratório caso esse pulmão esteja muito fechado, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. A gente vai ter um desdobramento dessa aula aí com, né, os 3 diagnósticos mais comuns que a gente vê no pronto-socorro e até o nosso desdobramento.